Então, existem certas sinceridades que não precisam ser trazidas para a mesa do debate, da discussão, e quando você traz, na realidade você está apenas confirmando que você é uma pessoa sem entendimento. Você está fazendo uma leitura rasa da vida. E o autor de Provérbios, ele está pegando gancho em toda a Bíblia para mostrar o quê? Que homens que temem a Deus, homens sábios, são homens que gostam de ler, de estudar, de refletir e de meditar. Por quê? Porque esta meditação na palavra do Senhor é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso coração e é principalmente o alimento da nossa mente. Uma mente que, segundo nós lemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, precisa ser transformada pela renovação que nós temos através de Cristo Jesus. A nossa mente precisa refletir a mente de Cristo. E a mente de Cristo, em todas as exposições que nós temos nos evangelhos, era uma mente cheia de sabedoria, cheia de conhecimento. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, que nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. A mente de Cristo é um modelo de uma mente de reflexão, de busca por dar respostas que sejam realmente respostas importantes. Jesus não era um falador. Jesus era um homem que falava o que precisava ser dito. Nós temos exemplos disso quando trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério na madrugada, e trouxeram uma prostituta e trouxeram para Jesus. Jesus não falou muitas coisas. Aliás, Jesus falou pouquíssimas coisas, inclusive escreveu algumas coisas no chão que nós nem sabemos o que ele escreveu, mas nós acreditamos que seja ou os pecados dos homens que estavam acusando a mulher, ou os nomes de quem tinha adulterado com ela, e possivelmente aqueles que estavam ali tinham feito isso. E depois de um longo período de silêncio em que aqueles homens foram saindo e deixando a cena, a mulher fica ali parada e Jesus pergunta para ela: cadê os teus acusadores? E ela diz: eles foram todos embora. E qual foi o sermão que Jesus deu nela? Deu a ela? Não, Jesus apenas disse: se eles não te condenaram, tampouco eu. Vai e não peques mais. Isso era o que precisava ser dito para aquela mulher. Jesus não precisava passar no rosto dela todos os pecados que ela tinha cometido, um por um. Porque aí sim, aí seria apenas uma insensatez, porque isso não resolve o problema. E a gente precisa considerar sobre isso. A Bíblia fala muito. Por que Deus trata o seu povo lhes dando leis? Desde o princípio, Deus deu leis ao povo. Deus deu escritura. Por que Deus deu escritura para o seu povo? Porque o povo de Deus é um povo marcado, inclusive na sua história, por ser um povo estudioso, por ser um povo de reflexão, por ser um povo que inclusive decora a palavra de Deus, e um povo que se deixa dirigir pela palavra de Deus. E então, uma conduta sábia para a nossa vida é uma conduta em que nós todos os dias busquemos através da palavra de Deus entendimento. Por isso que a grande sabedoria contada lá no Salmo 1 é que o homem que teme ao Senhor, o homem justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Por quê? Porque ele está numa grande busca de entendimento. Uma outra maneira de retratar a vida de um crente, de uma pessoa que teme a Deus, é que essa pessoa está na luz e não em trevas. O que isso significa? Significa que essa pessoa tem entendimento, ela foi esclarecida, os olhos dela foram abertos. Uma outra imagem para descrever um cristão é que é alguém que não é mais cego. E o ímpio é aquele que está cego, ele não enxerga. E esta imagem, novamente, ela está falando sobre o quê? Está falando sobre entendimento. E então, entendimento é algo importante na vida do cristão, porque cristãos, eles são, por excelência, um grupo de pessoas que tem entendimento, tem prazer na lei do Senhor, estuda, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quando um cristão não medita na lei do Senhor, aí ele se torna um insensato, porque daí ele vai falar coisas sobre as quais ele não tem conhecimento, e ele vai fazer coisas por lhe faltar o conhecimento, e ele vai errar por lhe faltar o conhecimento, e aquela fala do profeta vai se tornar verdadeira na vida dele. O meu povo erra porque lhe falta conhecimento. E então essa coisa de falar demais e de se expor demais pode parecer aos olhos da sociedade do século 21 uma coisa inteligente, uma coisa de gente sincera, mas de acordo com as escrituras, falar demais, se expor demais, é nada mais nada menos do que pura insensatez.
Porque uma pessoa sábia, uma pessoa que tem entendimento, ela mede as suas palavras. E ela fala o que precisa ser dito. E ela fala o que é necessário. Aliás, o Senhor Jesus disse que as suas palavras são temperadas. Tá? As suas palavras, elas dão tempero ao mundo ao redor delas. E então, é uma mensagem simples, mas muito poderosa para a nossa vida. Porque nós corremos o risco de cometer esses erros todos os dias. De falar demais dentro da nossa casa, às vezes num momento de fúria, às vezes num momento de impaciência, você acaba expondo mais do que você precisa sobre você mesmo. Às vezes no seu local de trabalho, às vezes dentro da sua igreja, às vezes entre os seus amigos. E esse se expor demais vai causar sérios danos à sua reputação, especialmente à sua reputação de cristão. Por isso que o cristão deve ser alguém que reflete, que ouve, que pensa, que estuda a palavra de Deus. Um outro ponto importante relacionado com isso, e que é muito vívido nos nossos dias, é que igrejas evangélicas que não estimulam o entendimento, o raciocínio, o estudo e a meditação na lei do Senhor, embora estejam na contramão do que a Bíblia diz, estão assim, lotadas de pessoas. E vamos ver se você consegue fazer a conclusão do porquê isso. Por que onde não se exige estudo, não se lê e não se reflete exaustivamente na Bíblia, levando a uma reflexão mais longa e mais profunda, está cheio de gente, e aonde você busca uma reflexão mais profunda, busca entender melhor, busca o entendimento que flui das Escrituras para o coração, o número é menor. Eu tenho uma tese sobre isso. A tese é que nosso mundo está cada vez mais cheio de gente insensata. Por isso, igrejas que promovem insensatez se proliferam melhor no ambiente onde insensatez é quase que uma qualidade. E esta tese se confirma pela fala de Salomão. Salomão, lá em Eclesiastes, diz o seguinte: o aumentar do conhecimento aumenta também a dor e o sofrimento. Quanto mais conhecimento, mais difícil de você ficar contente nessa terra. E como as pessoas estão quase que na sua totalidade em busca dessa felicidade terrena, então o sujeito não quer ouvir verdades que são perturbadoras, como essas que a Bíblia traz a respeito da nossa vida. É melhor ficar num lugar onde só se fala sobre um amor superficial, nunca entra na profundidade deste amor, onde ninguém fala sobre pecado, onde ninguém fala sobre dificuldade, onde ninguém fala sobre a verdade nua e crua da nossa vida. É melhor ficar num lugar onde as pessoas estão todas deslumbradas com luz, com barulho, com brilho, com melodia, e aí você fica ali, ninguém te diz nada contundente, e aquilo é maravilhoso. Só que este lugar é a feira da insensatez. É o lugar onde ninguém mexe com o teu interior de verdade. É um lugar onde você não é levado a refletir sobre nada. É um lugar onde você pode continuar sendo insensato. E pode continuar expondo as suas entranhas, sem que ninguém perceba que na realidade isso é uma baita de uma falta de entendimento. É muita insensatez. Eu prefiro estar num lugar onde a minha mente e o meu coração são exercitados todos os dias, principalmente pela palavra de Deus. Porque este lugar me põe no meu devido lugar. Este lugar é um lugar que faz justiça com a posição que é de Deus. Este lugar é um lugar que se harmoniza com aquilo que as Escrituras ensinam. É melhor estar neste lugar, mesmo que isso me cause muitos constrangimentos, inclusive internos, porque a palavra de Deus vai expor a minha fragilidade todos os dias. Mas é melhor estar neste lugar, onde eu estou consciente de quem eu sou, e do que eu preciso fazer, do que eu preciso ser, do que estar num lugar onde eu vou ficar iludido e enganado sobre mim mesmo. E então esse texto é um texto muito atual, é um texto muito próprio para nós. Existe um grande prejuízo quando você se ilude com essa sinceridade excessiva de ficar expondo o seu interior o tempo inteiro, expondo os seus pensamentos sem refletir. O sábio é aquele que estuda, que reflete, que busca o entendimento e que faz uma leitura correta sobre o que está acontecendo na sua vida. Nós temos a mania de querer que as pessoas tragam um prato pronto para nós. Então a gente quer sentar num consultório de uma psicóloga e a gente quer que ela descreva a nossa vida e diga tudo o que está acontecendo com a gente e me dê uma receita para resolver meus problemas.
Eu quero que o pastor me ouça em aconselhamento e ele descubra o que está acontecendo comigo e fale tudo que eu preciso fazer e eu saio dali com uma receitinha de bolo para resolver os meus problemas. A gente vive numa sociedade assim, que ninguém quer parar para refletir. Mas a receita que a palavra de Deus nos dá é essa receita de dobra teu joelho em casa, fala com Deus: Senhor, o Senhor sabe que o meu entendimento é fraco, eu tenho dificuldade de compreender as coisas e que eu tenho dificuldade de colocar aquilo que eu entendi em prática. Então me ajuda. Segundo, eu vou abrir a tua palavra, me ilumina para entender, que a tua palavra me faça encontrar o entendimento e a sabedoria. Leia a palavra de Deus. Não leia igual alguém que está tentando tirar sorte. Tem gente que acha que a Bíblia é uma loteria, né? Você começa o dia, vamos ver o que Deus tem para falar comigo. Fecha o olho e abre. Não é isso. Você está fazendo isso com a sua Bíblia, você está subutilizando a sua Bíblia. Sua Bíblia não é para isso. A Bíblia não foi feita assim. Tá? Se ela fosse feita assim, então não teria nem começo nem fim. Um monte de coisa jogada lá dentro, você abre e escolhe como você quer. Mas a Bíblia, ela é dividida em histórias, capítulos, versículos. Para quê? Para que você pegue a sua Bíblia no começo do ano, em Gênesis, capítulo 1, e você termine a sua Bíblia lá no dia 31 de dezembro, em Apocalipse. Porque a Bíblia é para ser lida assim. Senhor, eu estou estudando a tua palavra, fala comigo hoje. Qual que é o texto de hoje? O texto de hoje é esse. Abriu a Bíblia, Deus vai falar com você. Porque o Deus que governa todo o universo, não tenha dúvida que Ele vai governar a sua vida de tal maneira que o texto da sua leitura sequencial do dia vai falar com você o que você precisa ouvir. Não fosse assim, nós não estaríamos pregando aqui já há 6 anos em sequência e Deus não estaria falando com a gente. Mas Deus fala. E aliás, tem semanas que o texto ele é tão exato que você fala: como é que Deus faz um negócio desse? Porque exatamente o que nós vivenciamos, ou no cenário mundial, ou nacional, aqui próprio, ou nosso, doméstico da igreja, e o texto que nós temos para estudar é exatamente o texto que trabalha com esse assunto. É Deus que faz essas coisas. Então não abra a sua Bíblia como uma loteria lá: ah, Deus, fala alguma coisa comigo. Não, ore, fale com Deus: Senhor, eu preciso de entendimento, me ensina, me ajuda. Hoje eu estou parecendo que eu vou explodir, minha vontade é de colocar um monte de coisa para fora, minha vontade é de falar um monte de verdade para uma pessoa. Sabe essa terminologia? Hoje eu vou pegar fulano e vou falar umas verdades para ele. Estas verdades precisam ser ditas para ele. Segundo, elas vão surtir o efeito que você espera. Terceiro, isso é uma demonstração de entendimento ou vai ser uma insensatez? Pense bem antes de dizer essas coisas. Sinceridade excessiva pode ser um prejuízo para você e para as outras pessoas. E pior, pode ser um diagnóstico que você não tem sido um cristão. Não um cristão de acordo com as Escrituras, que busca entendimento, que tem sabedoria. Quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é fruto de reflexão e entendimento. Ele avaliava os acontecimentos da vida dele ao redor, à luz da teologia que ele tinha aprendido, e a conclusão que ele tirou foi que, mesmo que ele estivesse passando por um problema terrível, aqueles problemas, isso é entendimento, aqueles problemas, de alguma maneira que ele ainda não sabia, eles cooperavam para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele, para que ele fosse transformado. Isso é entendimento. E então muitas vezes a gente reclama da vida e fala assim: não sei o que Deus quer comigo, olha essa desgraça que aconteceu essa semana. Ou frases que eu ouvi nas 2 últimas semanas demais, aquela frase: aonde estava Deus? E aí teve pastor, teve padre, teve gente de tudo enquanto é tipo que perguntou: onde estava Deus quando o avião caiu lá? E esse tipo de frase é o tipo de frase que gera indignação, né? Porque esse tipo de frase é a frase que demonstra que a pessoa nunca leu a Bíblia, ou se leu, nunca prestou atenção no que estava lendo. Deus sempre esteve e continua no trono do universo, governando todas as coisas. Aquele avião não caiu simplesmente por causa dos erros e das responsabilidades humanas. Ele caiu porque nos desígnios eternos de Deus, Deus escreveu aquilo. Por que Deus escreveu? Se você buscar entendimento, você vai entender. E talvez você não vai entender porque não diga respeito à sua vida, diz respeito à vida deles. Diz respeito à vida da família deles. E a quem esse acontecimento diz respeito,
e temer a Deus, vai entender o porquê. Talvez eu não entenda, porque talvez não diga respeito a mim. Mas aqueles a quem ele diz respeito, Deus vai mostrar o porquê. Agora, quando eu digo onde estava Deus, eu estou fazendo o que esse texto está dizendo para a gente não fazer. Eu estou sendo um insensato. Eu estou expondo minhas entranhas, mostrando o quê? Que na realidade, por mais que eu seja um pastor, um padre ou um religioso, eu sou nada mais nada menos do que um incrédulo. Porque por trás dessa frase, onde estava Deus, existe uma grande dúvida. E a dúvida é, será que Deus é bom? Será que Deus existe? Será que Deus está fazendo as coisas certas? É isso que essa frase significa. Então é uma frase inadmissível na boca de um pastor, ou na boca de qualquer religioso, porque essa frase descreve as entranhas da pessoa. E talvez essa pessoa nem seja mal intencionada, mas como ainda não tem todo o entendimento que precisava ter, era melhor que ela ficasse calada. Aí você lembra do texto, que até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Se você não entende o que Deus está fazendo em determinada situação, em vez de dizer onde estava Deus, ou não sei o que Deus está querendo, fique em silêncio, até que Deus te mostre, até que você adquira entendimento. É disso que o autor de Provérbios está falando. Quando a gente fala demais, sem ter prazer no entendimento, sem gastar tempo buscando entendimento, a gente sofre prejuízo e a gente confirma para todo mundo que nós não passamos de insensatos. Pessoas sábias, elas têm prazer em buscar o entendimento das coisas antes de se pronunciar. E quando se pronunciam, eles não precisam dizer tudo o que eles concluíram. Eles precisam dizer apenas o que é necessário. É aquela boa sinceridade, a sinceridade de quem diz o que é verdadeiro, na hora certa e para a pessoa certa. Isso é uma boa sinceridade. É bom ter amigos e irmãos assim. Mas é muito difícil de conviver, tanto com o insincero, quanto com esse que tem a sinceridade excessiva e vive dizendo coisas que não precisam ser ditas, expondo suas entranhas e as entranhas dos outros e sendo absolutamente destrutivo ao invés de construtivo. A palavra do Senhor nos ensina, principalmente pelo exemplo do Senhor Jesus, e eu quero encerrar com este exemplo. Imagine Jesus, além de ser segunda pessoa da Trindade, portanto, ele tem todos os atributos de Deus. Quando Jesus estava aqui encarnado, mesmo sendo encarnado, ele tinha todos os atributos de Deus, inclusive onisciência para saber todas as coisas. Imaginem que se Jesus, sabedor de todas as coisas, em todos os lugares onde ele chegasse, ele começasse a expor tudo de todos. Imagine como seria terrível isso. As pessoas sentiriam medo de Jesus e não iam querer encontrar com ele de jeito nenhum, só para não correr o risco de não serem expostas. Mas não foi assim que Jesus fez. Jesus conhecia cada uma daquelas pessoas, mas ainda assim ele disse para cada uma delas o que precisava ser dito. Ele não disse tudo que veio, tudo que podia brotar do seu entendimento completo e conhecimento total sobre a vida delas. Ele disse o que precisava ser dito. A gente precisa lembrar do exemplo de Jesus. Jesus disse o que precisava ser dito, porque ele tinha entendimento completo. Nós buscamos o entendimento através da palavra de Deus e somos desafiados a sermos imitadores de Jesus. Nós precisamos dizer o que realmente precisa ser dito, que é sábio, que é fruto de uma reflexão cheia de entendimento através da palavra de Deus. Que Deus nos ajude para que a gente se comporte desta maneira, principalmente no trato uns com os outros, para que reine entre nós a verdade, a sinceridade e o amor com o entendimento. Amém?